Se eu fosse torcedor do Vasco, eu estaria bem preocupado com a Série B do ano que vem, viu? Porque o time joga muito mal e porque o treinador contratado foi Fernando Diniz. E o momento da equipe é péssimo. O Vasco vem de 4 derrotas consecutivas, tomando 4-1 do Porto Cabelo, pô. Porto Cabelo, cabelo, cabelo. O Vasco tomou de 4-1, foi humilhado. Mais uma vez, um dos gols do Porto Cabelo foi o jogador do Porto Cabelo finalizando a bola da meia-lua com a caneleira na mão. Eu nunca vi aquilo ali na minha vida. E o outro gol que o Vasco sofreu foi de uma cabeçada de um anão. O cara tem 1,59 de altura e o Vasco tomou gol na bola aérea para um jogador de 1,59 de altura. Então, assim, absurdo. O momento do Vasco é péssimo. Perdeu pro Vitória por 2-1 de virada, com um jogador a mais em campo. Perdeu pro Lanús por 1-0. Perdeu pro Palmeiras por 1-0 também aqui. Empatou contra o Operário, que é um time de Série B na Copa do Brasil. Perdeu pro Cruzeiro. Perdeu pro Ceará fora de casa jogando mal. Velho, nos últimos 10 jogos, o Vasco tem 6 derrotas, 3 empates e 1 vitória. A última vitória e única no recorte de 10 jogos foi contra o Sport por 3-1 em São Januário. Só que o Vasco jogou mal esse jogo. Em momentos, não todo o jogo, mas em alguns bons momentos ali, o Vasco até ficou na roda e a torcida do Vasco estava vaiando a equipe em alguns bons momentos no primeiro tempo. Mas conseguiu os gols com o Verratti. Um deles, para mim, falta clara em cima do Lucas Cunha, mas conseguiu um gol. 2 gols, venceu a partida por 3-1, e o Sport deu azar, a bola pegou na trave, o goleiro fez defesaça, enfim, o Vasco sofreu bastante defensivamente ali naquele jogo, mas o Sport tá na fase de lanterna, né, afundado na zona do rebaixamento, então as coisas não funcionam pra gente aqui nesse momento. Então, assim, o recorte do Vasco é bem ruim, o futebol apresentado, o elenco não tem nada de extraordinário, e o treinador é Fernando Diniz. Já para dar o spoiler, quem é favorito para ganhar o jogo de hoje? O Fortaleza é favorito para ganhar o jogo de hoje. É um super favorito? Lógico que não. Porque, primeiro, vamos pegar aqui o histórico para vocês, entre Vasco e Fortaleza em São Januário. O Fortaleza nunca venceu do Vasco lá. Inclusive, no ano passado, na Copa do Brasil, o Fortaleza pegou o Vasco e empatou por 3-3, num jogo bem maluco, muito bom como entretenimento. Foi para os pênaltis, o Vasco se classificou. Mas muito pela força do seu torcedor. Porque a torcida do Vasco é muito grande, lota São Januário quase sempre, e apoia muito. É uma das torcidas, para mim, mais atuantes no estádio, que tem capacidade de mudar um jogo. Para mim, a do Vasco é uma das pouquíssimas, quase que nenhuma torcida do Brasil tem a capacidade de fazer o que a torcida do Vasco faz no estádio. E o Vasco foi lá e conseguiu um empate, mesmo sem treinador, conseguiu a classificação. Mas o Fortaleza jogou muito mais do que o Vasco, taticamente falando, foi um time que foi muito mais bem organizado durante a partida. E aí o fator São Januário pesa a favor. Em 11 confrontos entre Fortaleza e Vasco, são 7 vitórias do Vasco e 4 empates. Então, assim, mesmo na era de Vojvoda, o Fortaleza não leva muita vantagem contra o Vasco, não, tá? Mas, assim, dito tudo isso, e até os próprios palpites de Edges colocaram, né? O Fortaleza com 2 votos para a vitória, 5 votos para o empate e 1 voto para a vitória do Vasco. Acho que é mais ou menos por aí. A tendência é do empate para a vitória do Fortaleza, com leve favoritismo para o Fortaleza, obviamente. Não é um super favoritismo, nada disso. É certeza que vai ganhar, nada disso. Ou é muito favorito, não. Mas é leve favorito. Primeiro, o momento do Fortaleza é o oposto do Vasco. O Fortaleza vem na sequência positiva nos últimos 6, 7 jogos, não sabe o que é perder. Empatou recentemente contra o Bucaramanga, lógico que não foi um bom resultado, mas meteu 5-0 no Juventude, meteu 4-0 no Colo-Colo, empatou fora com o São Paulo, empatou fora contra o Retrô e empatou fora contra o Sport. E empatou contra o Bucaramanga fora também. O Fortaleza foi para um recorte de 4 jogos fora de casa, empatou os 4, não perdeu nenhum. Depois foi para 3 jogos em casa, 2 vitórias e 1 empate. Então, recorte de 7 jogos sem saber o que é perder. E aí é o seguinte, como é que eu analiso taticamente a partida de hoje? Fernando Diniz é um treinador que gosta muito daquela saída de bola desde a grande área, trocando passes. Isso leva tempo para você adaptar, o time se entrosar, ter um encaixe e o futebol começar a fluir de forma positiva, com maior naturalidade. E os erros ficarem mais reduzidos. Aí leva tempo, não é um jogo, 2. Demora um pouco, são várias e várias sessões de treinamento, são jogos para você ir aprimorando ali, questão de posicionamento e movimentação. E aí, se o Fortaleza souber marcar bem pressão, coisa que o Vojvoda sabe postar bem suas equipes para marcar pressão fora de casa, eu acho que o Fortaleza vai estar bem na frente para vencer esse jogo aí. Porque acho que vai conseguir roubar a bola no campo de ataque e pode fazer o gol e vencer a partida. No primeiro tempo ainda. Porque eu acho que vários jogos de Fernando Diniz no Fluminense, no Cruzeiro, irmão, marca pressão com inteligência. Acabou. Assim, lógico, pode acontecer, o cara achar um gol em transição ali e tal, e o Fortaleza esteja num dia de ineficiência no ataque, e aí pode ser que o Vasco vença o jogo, inclusive.
Tem Verratti, que é muito bom jogador, tem Coutinho, que é muito bom jogador, Verratti é goleador, beleza, o fator São Januário, tudo isso pesa para o Vasco, mas eu vejo que o Fortaleza vai estar mais bem encaixado, vai estar mais bem organizado dentro de campo e está no momento melhor, está no momento mais de confiança do que o próprio Vasco, né? E isso vai refletir na arquibancada. Se o Fortaleza conseguir fazer um bom jogo, neutralizar tudo que o Vasco estiver fazendo nos primeiros 15, 20 minutos, com 25, 30, a torcida do Vasco já vai estar vaiando o time. Já vai estar vaiando o time, eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso. Até porque o momento do Vasco na tabela de classificação é bem ruim, né? O Vasco nesse momento está na zona do rebaixamento, com 7 pontos conquistados. Essa tabela aqui é a tabela do Vasco fora de casa, 4 jogos, 4 derrotas. Todos os 7 pontos que o Vasco conquistou foi em São Januário. 2 vitórias, um empate e uma derrota. Parênteses. A derrota foi no Mané Garrincha, nem São Januário foi. Então nem dá para colocar que o Vasco perdeu em São Januário aí nessa Série A até o momento. Foram 2 vitórias e um empate jogando em São Januário com o apoio do seu torcedor. Quando a gente pega o apanhado geral aqui da tabela, o Vasco é o 17º com 7 pontos conquistados. Precisa vencer se quiser sair da zona do rebaixamento, e vai sair, né, porque vai ter o duelo ali entre Grêmio e São Paulo, é confronto direto, então se o Vasco vencer o jogo de hoje, ele automaticamente sai da zona. Dito isso, se não vencer, se perder, pode se afundar ainda mais na zona do rebaixamento, porque o Juventude joga e o Santos também joga, o Vasco pode perder posições aí com o decorrer da rodada, que não é muita tendência, porque o Santos tende a perder o seu jogo. O Juventude pega o Fluminense no Alfredo Jaconi. Acho que o Juventude tende a pontuar esse jogo aí. Enfim, momento difícil aí pro Vasco na tabela, pro Fortaleza é um momento de maior tranquilidade, porém é aquela tranquilidade do tipo, não perde hoje não, viu? Porque se tu perder hoje, o Vasco vai a 10 pontos, já pode passar o Fortaleza na tabela de classificação, é bom pontuar isso, e o Fortaleza já pode ficar 1 ponto da zona, tá ligado? Ou pode ter a mesma pontuação do cara que tá na zona do rebaixamento, que aí pode ser um São Paulo, um Grêmio, aí aguardado de rolar das rodadas e ver a combinação de resultados. Então, assim, é bom o Fortaleza abrir o olho também. Não tem nada garantido pro Fortaleza e muito menos pro Vasco, é evidente. Um ponto rápido, né? Dos 7 gols que o Vasco marcou, 5 foi com o Verratti. Daí você já tem noção. Bola em Piton, bola em Verratti. Bola em Piton, bola em Verratti. Não sei exatamente como é que vai ser agora a ideia de jogo e tal, se vai ser muitos jogos em função de Piton e Verratti. Acredito que vai ter uma mudança, porque o treinador é outro, com ideias muito diferentes dado o treinador anterior, Fábio Carille. Então, aguardar aí de Felipe, que é horroroso como treinador de futebol, né? Como jogador, maestro, mas como treinador, horroroso até o momento. Enfim, vamos trazer aqui rapidamente também o mano a mano entre Fortaleza e Vasco, tá? E trazer rapidamente aqui Sport Ceará também, o palpite do GE, para a gente trazer análise geral. Antes desse recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas e Traneação, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Partindo aqui para o mano a mano, eu quero deixar bem claro que eu não acompanho muitos jogos do Vasco, eu acompanho uma quantidade razoável para eu ter noção do que está acontecendo. Eu diria que eu acompanho 40% de jogos do Vasco, ou 35%. Eu tenho noção do que está acontecendo, porém não vai ser a análise do mano a mano mais precisa do mundo não, tá? Léo Jardim ou João Ricardo? Estou pegando um apanhado dos últimos 400 dias, João Ricardo, pelo que ele fez no ano passado. Nessa temporada não está tão bem, mas Léo Jardim também já falhou em algumas bolas. Não está tão bem também como já esteve em outrora. Os dois não estão no seu ápice, muito longe de estar no seu ápice, nem João Ricardo nem Léo Jardim, mas ainda assim, entre os dois, acho que o João Ricardo leva melhor ali no desempate, tá? Pegando o recorde dos últimos 400 dias. Bom frisar isso mais uma vez. Bom, Paulo Henrique ou Eros Mancuso? Eu vou de Eros Mancuso, acho um lateral um pouco mais completo. Não acho que é um grande marcador, mas acho que até marca um pouco mais do que Paulo Henrique e chega bem no campo de ataque. Então, por pontos ali, acho que Eros Mancuso leva melhor. Gosto de Paulo Henrique. É um jogador que tem personalidade, muita força física, chegada na linha de fundo também, mas um jogador, para mim, mais limitado tecnicamente do que Eros Mancuso. Bom, e Eros Mancuso pode jogar nas duas, né? Na direita ou na esquerda. Eu gosto mais de Mancuso. João Vitor ou Davi Luiz? Cara, essa daqui eu acho que eu vou de João Vitor, tá? Acho um zagueiro... Eu gosto do Davi Luiz também. Davi Luiz não é um zagueiro ruim, não. Acho que estão meio que na mesma prateleira ali nesse momento da temporada. Aí bota João Vitor só pro desempate mesmo. Luiz Gustavo Mancha. Gustavo Mancha, jogando muita bola.
muita bola mesmo. No último jogo contra o Bucaramanga foi melhor em campo, contra o Juventude foi bem. Cara, muito seguro, cara, assim, um zagueiro muito novo, de muita personalidade, com boa qualidade no passe, vem jogando bem. Gustavo Mancha. Lucas Piton ou Gaston Ávila? Lucas Piton no meio para frente, bem melhor do que Gaston Ávila. Gaston Ávila ainda na temporada tá muito verde, precisa melhorar muito para passar confiança para o torcedor. Jogou muito bem contra o Juventude, fez um ótimo jogo. Até no último terço de campo também deu trabalho, naquele chute de 3 dedos, que a bola raspou a trave. Ia ser no ângulo. Mas é a temporada, né, irmão? Temporada barra Série A, Piton tá melhor. Bom, Hugo Moura ou Matheus Rossetto? Complexo essa avaliação aqui, porque não são dois jogadores que estão bem na temporada, sim, pelo menos no recorte recente. Hugo Moura já fez gol contra o Sport, já entregou a rapadura contra o Palmeiras, nem tá tão bem, mas por característica eu gosto mais de Hugo Moura. Para mim é um volante que marca melhor do que o Rossetto e que também tem um bom passe. Eu gosto de Hugo Moura. Tietê ou Pô Fernandes? Cara, características um pouco diferentes. Acho que Tietê é mais dinâmico, Pô Fernandes é um pouco mais estático. É um jogador mais cadenciado, né? Tietê é um pouco mais rápido. Apesar disso, Pô Fernandes é um jogador mais técnico até do que Tietê, no meu ponto de vista. Tem um passo melhor. Mas Tietê tem uma chegada melhor no último terço de campo para finalizar a bola em gol. Complexo pra caramba. Mas bota Pô Fernandes aí. Coutinho ou Pochettino? Pegando a panha de geral da temporada, Coutinho. Apesar de que também não são dois jogadores que estão vivendo um grande momento, uma grande temporada, mas ainda assim, e Coutinho tá longe de ser aquele Coutinho da expectativa que foi criada em cima dele, tá longe de ser, mas ainda assim é Coutinho. Eu, no meu time, porra, bota Coutinho aí. Tem uma bola parada melhor, tem uma finalização de longa distância melhor, tem um passe melhor, tal, não sei se tão melhor assim, mas Pochettino é útil. Acho que Pochettino seria um bom banco para Coutinho. Nuno Moreira ou Pikachu? Nuno Moreira por eliminação, já que Pikachu tá mal nos últimos jogos, aí pegando a Série A em si, não tá muito bem, perdendo gols, então o recorte do Pikachu é ruim. Eu iria de Nuno Moreira, tá? Bom, Ryan ou Breno Lopes? Poupa tempo também, né? Aqui. Eu gosto de Ryan, é um jogador interessante da base do Vasco e tal, mas Breno Lopes é um jogador mais cascudo, mais decisivo, e colocaria ali ele na frente de Ryan. Verrete e Lucero. Verrete não tem comparação, aí poupa tempo, né? Bola aérea, esquece. Se a bola cair para ele, de cabeça, já era. É gol do Vasco hoje em São Januário. Bom, mano a mano feito. Régua passada de Vasco Fortaleza. Heitor palpite. Cara, eu acho que o Fortaleza vence esse jogo aí, tá? Sim, analisando friamente, eu colocaria um 2-1 pro Fortaleza nesse jogo. Eu sei que a torcida do Vasco vai ficar retada agora comigo, mas vamos ver, cara, vamos ver. Acho que 2-1 aí é um bom palpite. Mas talvez o mais provável ainda seja empate, talvez sim. Vamos ver, cara. Eu quero ver como é que vai ser esse Vasco de Fernando Diniz aí. Se vai ser tão catastrófico como eu tô projetando ou não. Ou se eu vou estar errado, né? Bom, rapaziada, rapidamente aqui, palpite do GE. Ceará, 7 votos para a vitória, né? 1 voto para o empate e nenhum voto para a vitória do Sport. É isso aí. Analisando o momento da temporada, é isso aí, gente. Infelizmente, é a realidade. A gente não pode ficar aqui mascarando a realidade para vocês, não. Eu queria falar o contrário, mas o momento, o fator casa, o encaixe tático, o fator confiança psicológica, emocional, tudo leva a crer que o Fortaleza, que o Ceará tende a vencer o jogo. Eu espero que não, porém, essa é a tendência. A gente fez o mano a mano ontem, tá? Vou deixar o link aqui no card. Vou fazer aqui rápido, não vou nem debater muito. Kaique França e Hereda, no meu ponto de vista. Marlon William Machado e Matheus Bahia. Dieguinho e Lourenço. Vou botar aqui Lucas Lima, Barleta, mas aqui Pedro Henrique e Pedro Raul. Seria mais ou menos um 7-4 aqui para o Ceará e com margem para ser um 8-3, tá? O Mugni tá jogando muita bola, poderia sim ficar na frente do Lucas Lima, não é nenhum absurdo. Heitor, se pegar o ápice de cada um, Lucas Lima é muito melhor, não tem comparação. Se apegar ao momento, dia 17 de maio, o Mugni até, na minha opinião, faz uma temporada de mais participações em gols e de mais relevância do que o próprio Lucas Lima. Não porque o Lucas Lima é ruim, nada disso. É só porque Mugni tá jogando muita bola e não é pouca não. Talvez é o melhor ano da carreira de Mugni em 2025. Talvez, tá? Dá pra gente poder afirmar isso? Acho que sim. Mugni tem 2 gols e 7 assistências, 9 participações em gol, só para pegar o contexto aqui, né? Que ontem eu fui massacrado só porque eu falei, Mugni poderia estar na frente aí, tá? Que não seria nenhum absurdo. Lucas Lima, ele não tem muitas participações em gols como tem Lucas Mugni, tá? Óbvio, isso também é demérito no ataque, que não faz os gols que Lucas Lima entrega de bandeja? Também. Verdade. Mas ainda assim, a gente tem que pontuar que, basicamente, com o mesmo número de jogos, Lucas Lima tem 3 participações a menos em gols. 5 assistências
e um gol marcado na temporada até o momento. O duelo vai ser bom, viu? O duelo vai ser bom, porque Lucas Lima não tá no seu ápice, até porque se tivesse estaria na seleção brasileira, como já esteve em outrora. Já Mugni está no seu ápice, mas ainda assim é Lucas Lima, que mesmo não fazendo uma grande temporada como fez no ano passado, vem ajudando e o jogo circula muito por dentro por ele. Se ele tiver um bom dia, o Sport vai criar muitas boas oportunidades de gols, tá? Então, duelo aí difícil, hein? A galera me massacrou. Lulu traidor. Sou traidor não, pô. Mas a gente tem que fazer análise com o momento. E o momento, o Mugni tá jogando muita bola, tá? Bom, rapaziada, é isso. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, inscreva no canal e ativem as notificações. Valeu, gente.